E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria. E os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 27. Devasta tudo o que toca. A terceira partida das finais do exame Chunin é entre Yamanaka Ino e Uzumaki Fujino, anunciou e observou, enquanto os dois caminhavam até o centro da arena, ambos parecendo confiantes em seu treinamento. Respirando fundo, Ino sorriu e acenou com a cabeça para o Jinchuriki à sua frente, que fez o mesmo. Começar. Ino não perdeu tempo tentando colocar distância entre ela e a potência. Ela sabia que não havia como igualar Fu no Taijutsu. Não havia como não sem imenso treinamento. Isso era algo para o qual ela simplesmente não tinha tempo. Entrelaçando as mãos em focas, ela respirou fundo e exalou. Dokton, Sajin Arashi. Uma enorme nuvem de poeira subiu obscurecendo a visão de Fu e escondendo Ino de vista. Assentindo para si mesma, Ino pegou vários senbon e respirou fundo para se acalmar. Ela realmente não tinha reservas de chakra para fazer jutsu de forma imprudente e ela projetou este para mantê-la escondida. A poeira era muito mais pesada e mais difícil de soprar do que seria e, como resultado, Fu teria que gastar alguns segundos extras se quisesse se livrar dela. Estendendo a mão, ela deixou vários senbons voarem em um leve arco. Fu olhou para a poeira com aborrecimento. Embora isso devesse ser esperado, especialmente porque ela era principalmente uma usuária de taijutsu. Batendo palmas, ela concentrou o chakra e depois apontou-os para a nuvem. Fulton, Daitopa. Fu observou enquanto o jutsu mal fazia a poeira se mover. Rangendo os dentes, ela canalizou mais chakra para a técnica e depois de vários segundos finalmente conseguiu explodi-la. No entanto, seu foco estava na poeira e, como resultado, ela quase perdeu o senbon voando lateralmente em sua direção. Saltando do caminho, ela sorriu para Ino. Você terá que se esforçar mais do que isso. Eu vou. Ino respondeu puxando algo de sua bolsa enquanto Fu desaparecia e reaparecia perto dela. A mão de Ino atacou e da bolsa um objeto longo voou em direção a Fu fazendo-a pular para trás. Piscando de surpresa, Fu olhou para Ino e sentiu uma pequena onda de choque ao ver o longo chicote verde escuro na mão estendida de Ino. Até Inoichi sentiu-se piscar em estado de choque. Ele nem sabia que ela tinha isso. Um chicote? Sim. Perfeito para um combatente de médio alcance como eu. Não sou muito adequado para taijutsu e demorará muito até que eu possa lidar com uma batalha prolongada de ninjutsu. No entanto, mantendo meus inimigos à distância com o chicote, posso forçá-los a lutar nos meus termos. Quanto aos inimigos de longa distância, meu ninjutsu cobre isso. Fu sorriu com a explicação. Um chicote é perfeito para você, na minha opinião. Ino sorriu e então sacudiu o pulso, o chicote acelerando em direção ao rosto de Fu mais uma vez. Forçada na defensiva, Fu foi forçada a procurar aberturas na forma de sua amiga enquanto se esquivava da arma que só parecia ficar mais rápida quanto mais era usada. Pulando no ar, Fu foi forçada a esticar as asas para tentar se distanciar e respirar da garota. Ino se tornou muito mais letal e perigosa em apenas um mês. Fu não pôde deixar de sorrir. Ela estava com medo de que Ino perdesse a partida sem tentar por causa da luta ruim. Bem, essa é uma técnica perigosa. Sua forma é quase perfeita, mas ela precisa desacelerar o chicote para mudar sua direção. Não é muito, mas está lá e não por muito tempo. Ela ainda não dominou isso. Isso é bom para mim, mas sinto que ela sabe que o chicote não vai me segurar por muito tempo. Qual é o problema? Eu poderia simplesmente pegar o chicote e puxá-la para mais perto de mim, então por quê? Fu pensou consigo mesma enquanto Ino se contorcia abaixo. É claro que ela voaria no ar para respirar acalmando-se, ela sorriu. Ela não tinha dominado nem os requisitos de chakra para usar a técnica original, mas conseguiu uma versão mais fraca que era perfeita para esta luta. Olhando para as arquibancadas, ela viu os olhos de Naruto e de seu pai e piscou. Naruto sorriu em confirmação e os olhos de Inoichi se arregalaram.
Ela não poderia ter descoberto, não é? Ele exclamou chamando a atenção de seus amigos próximos. Descobriu o quê? Shikako perguntou. Antes que Inoishi pudesse responder, um grito vindo da arena chamou sua atenção. Mokuton, Kianopi no Tachi. Todos os espectadores presentes ficaram em choque quando o grito do Genin foi seguido pelo rápido crescimento de árvores saindo do chão e cobrindo-a não apenas de ataques aéreos, mas também de tornar qualquer tipo de voo perigoso por dentro. Mokuton, Shikako respirou com admiração. Ino está com Mokuton. Azuma engasgou desesperadamente tentando não engolir o cigarro. Sim e não. Inoishi respondeu. Ela disse que Naruto tinha uma teoria de que a habilidade do Shodaime com o Mokuto era porque o elemento era uma linhagem, mas porque ele era normalmente habilidoso na manipulação de Yang e apenas tropeçou no Mokuton por acidente. Naruto acreditava que era por isso que nenhum outro Senju jamais manifestou a habilidade. Azuma e Shikako olharam para o chão em silêncio. Ah, vamos. Agora você tem Mokuton. Fu gritou de frustração fazendo Ino rir. Cuidado, Fu. Esta pode ser apenas uma versão muito menor do Jukai Kotando Shodai, mas serve ao seu propósito. Sem brincadeiras. Ela disse voando para o chão em aborrecimento. Embora ela não tivesse planejado usar o poder de Shoumei antes, ela definitivamente não poderia agora. De alguma forma ela teve que forçar Ino a sair daquela pequena floresta que ela havia criado. O Mokuton. Genin tão talentoso que você tem, Hiruzen. Rasa ofegou. Vou aceitar porque você nem sabia disso. A disse olhando para o lado para ver a surpresa no rosto de Hiruzen. Eu não. Esta aula continua me surpreendendo e não tenho certeza de quantas surpresas mais posso aguentar. Voltando sua atenção para a partida, os Kage só puderam ponderar como isso era possível. Tudo bem então. Parece que não tenho escolha. Fu disse estalando os nós dos dedos. Pulando no ar, ela começou a canalizar o chakra em seus punhos e depois voltou ao chão. A explosão de solo e madeira fez muitos pensarem que Tsunade havia retornado. No entanto, aqueles que a viram lutar sabiam que a versão de Fu era áspera e nem de longe refinada. Perdendo o equilíbrio enquanto se esquivava dos escombros temporariamente, Ino amaldiçoou quando Fu apareceu ao seu alcance. A mão de Fu se estendeu e roçou seu lado no momento em que ela pulou e atacou a Kunoichi com seu chicote. Separando-se, as duas garotas se entreolharam e começaram a rir. Eu desisto. Ino declarou sem aviso. Tem certeza? Gemma perguntou. Sim. Fu conseguiu selar meu chakra quando ela roçou minha lateral. Não posso lutar com ela sem isso como estou agora. Acenando para Gemma, ele sorriu. Vencedor, Uzumaki Fu. Ino sorriu e entregou a Fu um pequeno frasco e apontou para sua bochecha enquanto Fu fazia uma expressão confusa. Meu chicote está envenenado e consegui acertar você de raspão naquele último encontro. Este é o antídoto. Fu piscou e estendeu a mão, roçando sua bochecha e gemendo quando ela saiu levemente manchada de vermelho. Obrigado, Ino. Aqui, deixe-me desfazer o selo de supressão. Ao saírem do campo, Gemma não pôde deixar de balançar a cabeça. Até agora todas as partidas mostraram que todos os Genin tinham potencial para Chunin e lutaram honestamente apesar de serem amigos. Além disso, eles trabalharam para ter um as nos exames que seus amigos desconheciam. Próxima partida. Gemma gritou e sentiu seus olhos se arregalarem ligeiramente. Isso seria interessante. Hyuga Neji vs. Hyuga Hinata. Quando os primos se aproximaram, eles sorriram. Hinata-sama, obrigado. Posso ver agora que você tem apenas as melhores intenções para o clã, apesar da opinião popular. Quero lhe agradecer por me ajudar a perceber isso e continuar tentando voltar a ser uma família, apesar de todos os problemas. Palavras cruéis que eu lhe dei. Não, obrigado Neji por superar o ódio que se enraizou após a morte de seu pai. Se eu tivesse sido capaz de evitá-lo, eu o teria feito. Agora só podemos seguir em frente para garantir que ele não morreu por nada. Em memória de seu pai, eu unirei o clã como deveria ter sido desde o início. Ela declarou fazendo algumas caretas para Hyuga.
Eu sei. Ele disse e assumiu sua postura Juken e observou Hinata assumir sua versão modificada. Venha Neji Nin, vamos mostrar ao clã o quão mais fortes podemos ser quando quebrarmos as correntes que nos prendem ao destino. Ela declarou enquanto Genma convocava o início da partida. Correndo em direção ao outro, Hinata e Neji se encontraram em igualdade. Seu Juken mais ofensivo e tradicional é previsível e rígido. Embora sua versão modificada fosse extremamente flexível e defensiva. Além disso, Neji nunca tinha visto isso antes, então era desconhecido. Pulando para trás para respirar, ele avaliou seu comportamento calmo e não tinha sinais externos de que ela tivesse feito alguma coisa. Esse estilo é interessante. Obrigado. Descobri durante meu treinamento com o time 7 que meu problema com Juken era que eu era muito flexível e o estilo muito rígido. Depois de algumas experiências, descobri que, tecnicamente, o Juken é um híbrido Nin/Taijutsu destinado a ser usado com usuários Dokkan. A maioria do nosso clã segue esse alinhamento, então raramente há alguém que tenha dificuldades. Quando alguém luta, ele é visto apenas como um fracasso, como eu já fui. No entanto, nós não somos os fracassados. Os fracassados são os mais velhos e aqueles que se recusam a ver como nossas tradições estão enfraquecendo e destruindo o clã. O que eu uso agora não é o Juken, mas o Ju. Passo gentil, Neji sussurrou e sorriu. Então, sem aviso, ele mordeu o polegar e soltou um selo na parte interna do pulso. Uma pequena nuvem de fumaça que se dispersou rapidamente revelou que ele havia aberto o selo de uma espada que agora mantinha pronta para o grito de indignação do clã. Então você decidiu o Kenjutsu para sua escolha de arma. Hinata riu abrindo um arco e flecha. Saltando para o céu, ela rapidamente pegou uma flecha e a deixou voar. Enquanto se dirigia para Neji, ela sorriu. Arukaji Bunshi no Jutsu. A única flecha que Neji já havia tirado do caminho de repente se multiplicou em centenas que caíram sobre ele. Puxando sua espada horizontalmente até o peito, Neji fez algo que nem mesmo Hinata esperava. Ele começou a girar. Tem no Kaiten o Suraizu. Ele entoou e as flechas que estavam prestes a acertá-lo atingiram a cúpula e, em vez de ricochetearem, foram cortadas em lascas. Você modificou o Kaiten? Hinata perguntou surpresa. Você foi melhor na parte de ninjutsu do nosso treinamento. Em comparação, eu era melhor no taijutsu. Percebi que se quisesse lhe dar uma partida honesta, não poderia confiar apenas no Juken. No entanto, não consegui igualar você no ninjutsu também. Então peguei as duas coisas com as quais me sentia confortável devido à minha equipe e a Salmoura e as combinei usando o que pude de ninjutsu para aprimorá-lo. Esperto. Hinata disse que entalhou outra flecha, exceto que esta parecia estar brilhando. Taiu no Koka. Enquanto a flecha voava em sua direção, Neji observava fascinado enquanto ela entrava em combustão. Se a flecha entrasse em contato com o Kaiten, o vento apenas alimentaria as chamas e o prenderia em um tornado de fogo. Rangendo os dentes, ele limpou um pouco de sangue na lâmina da espada que segurava e soltou-a rapidamente. Grandes quantidades de água começaram a escorrer do selo e Neji rapidamente formou vários selos de mão. Suiton, Sakamizu Keimusho. Ele gritou enquanto a água brotava ao seu redor em uma cúpula protetora. Rangendo os dentes, Neji começou um segundo conjunto de selos manuais assim que terminou o primeiro, sem deixar tempo entre eles. Suiton, Suiryu-dan no Jutsu. A serpente d'água rapidamente se formou e disparou em direção à herdeira Yuga, que respirou fundo e apontou uma terceira flecha. Puxando o barbante, ela apontou para o primo e sorriu. Desculpe, Neji, isso luta contra o meu Kaminari presumo. Quando a flecha voou mais uma vez, o chakra cobriu a arma, mas desta vez era de natureza relâmpago. Explodindo o dragão e rasgando em pedaços, ele continuou em frente e, fiel à natureza penetrante do elemento, disparou direto através da prisão de água, atingindo o ombro de Neji e finalmente parando na parede atrás dele. Neji cerrou os dentes enquanto correntes de eletricidade percorriam seu corpo, devido ao golpe que ele recebeu.
O pior é que a água que ele usava para se defender dos ataques de fogo dela conduzia aos raios e os intensificava. Resistindo à vontade de gritar, ele formou um último conjunto de selos manuais e forçou a técnica. Dokton, Joshu Surshikyo no domo. Hinata observou fascinada enquanto o chão abaixo de Neji subia no mesmo segundo em que ele liberou a prisão de água, trazendo acima da água e fechando sobre ele, protegendo da água carregada abaixo enquanto ela descia com o estrondo. Depois de alguns minutos, a cúpula rachou e se separou do chakra da natureza Raiton, mas a essa altura ele já havia alcançado seu objetivo. Neji havia removido a água que amplificava sua técnica. Sorrindo para Hinata, Neji sentiu suas pernas dobrarem debaixo dele e Genma sorriu ao acenar com a cabeça. Neji Hyuga não pode continuar. A vencedora é Hinata Hyuga e Hinata correu para ao lado de Neji assim que a partida foi encerrada e rapidamente começou a curá-lo. Salve seu chakra. Neji sussurrou em vão, sabendo que ela iria ignorá-lo. Eu gostaria que pudéssemos ter prolongado essa batalha. Ela sussurrou fazendo Neji concordar com a cabeça. Ele teria adorado ver os rostos dos mais velhos se eles tivessem mostrado tudo. Porém, com a invasão iminente, ele não podia arriscar. Teremos uma luta honesta mais tarde, né? Ela sussurrou enquanto ele se levantava, embora um pouco trêmulo. Os tremores devem parar dentro de 10 a 20 minutos. Obrigado. Ao saírem do campo, Hiruzen só pôde piscar de surpresa. Hyuga usando armas e jutsu agora há um ataque cardíaco, esperando para acontecer. Exclamou com os olhos arregalados. Eu concordo, eu sabia que Kakashi queria ensinar uma grande variedade de coisas, mas ver Neji se desviando da visão tradicionalista do Hyuga foi surpreendente. Hiruzen respondeu. Curiosidade e um pouco de pavor crescendo. O que aconteceu naquela viagem de treinamento para que todos mudassem tanto? Quanto disso foi feito por Naruto e Sasuke? Por que eles estavam fazendo isso? Houve muitas perguntas e o número de respostas que ele encontrou foi relativamente pequeno. Próxima partida. Uzumaki Naruto vs Samui. Genma chamou e Naruto sorriu pulando a grade e caindo de pé. Caminhando até o centro, ele esperou calmamente a chegada de Samui. Diga-me, Hiruzen, este é o outro genin a quem você estava se referindo antes? Ah, perguntou com curiosidade. Sim. Companheiro de equipe de Sasuke. Acho interessante que para um clã morto dois deles estejam aqui em Konohasa falou. Os pais Uzumaki de Naruto e Fu não estavam na aldeia quando ela foi atacada e, como resultado, foram poupados do massacre. Fu cresceu perto de Taki até que Naruto a encontrou e a trouxe aqui para Konoha. Hiruzen respondeu vagamente. Interessante. Vocês dois estão prontos? Um aceno de cabeça de ambas as loiras fez Genma sorrir. Começar. Desculpe, Samui, mas preciso acabar com isso rápido. Tenho que guardar meu chakra para a próxima luta. Ele disse rapidamente tecendo os selos de mão. Ao terminar o último, tirou um pequeno frasco da bolsa e derramou o conteúdo na palma da mão. Suiton, Yumi no Kiri. Ele lançou uma enorme onda de água em sua mão que combinou com a substância e voou em direção a Samui. No meio do caminho, a água pareceu se dissolver em uma névoa fina que cobriu toda a metade da arena. Correndo para fora da névoa o mais rápido que pôde enquanto prendia a respiração, ela desembainhou a espada e foi direto para a outra loira. Surpreendentemente ele não se moveu quando ela colocou a espada em sua garganta. Antes que ela pudesse dizer a ele para desistir, seus olhos ficaram pesados antes de cair no chão. Surpreendente. Na verdade, ela durou mais do que Jiraiya quando testei isso nele. Eu até enfraqueci a potência para compensar a diferença de altura, peso e reservas de chakra. Naruto inclinou a cabeça e olhou para as arquibancadas. Qual é o problema, Ero Sannin? Ela durou mais do que você. O silêncio tomou conta da arena enquanto eles assimilavam o que ele havia dito. Pirralho, você já disse que enfraqueceu o jutsu. O jutsu é sempre feito com o alvo em mente, seu idiota. Eu te disse isso. Vencedor, Uzumaki Naruto. Genma tossiu ao superar o choque. Não se preocupe com ela, ela vai acordar em cerca de 10 minutos.
Ele disse indo para as arquibancadas novamente. O que foi isso, Naruto? Ino perguntou enquanto ele caminhava ao lado dela. Aquilo foi uma combinação de veneno e jutsu Suiton. Ele disse brincando. Eu te ensino mais tarde, né? É melhor. Eu vou. Definitivamente, você tem um grupo surpreendente de genin. Nunca vi Samun ser pego de surpresa tão facilmente, comentou observando Naruto de perto. Naruto é cheio de surpresas. Com toda a honestidade, ele foi o genin com menor pontuação deste ano na academia. No começo eu não pensei nada sobre isso até descobrir em sua formatura que ele estava escondendo sua verdadeira habilidade para que pudesse conseguir um time. Ele sabia que poderia trabalhar. Você quer dizer que ele estava falhando de propósito? Rasa perguntou com curiosidade. Sim. Não sei por que ele decidiu parar no último minuto, mas ele parou. Desde então, ele não tem tido nada além de surpresas. Genin muito interessante que você tem. Isso me faz pensar como o último se sairá contra o mais novo de Rasa. Nada bem. Rasa brincou enquanto observavam Tenten e Gaara tomarem suas posições. Pareceu a Hiruzen que os genin estavam anormalmente tensos na partida e que Tenten estava determinado, mas cauteloso, como se soubesse de algo que ele não sabia. A última luta do primeiro round será Sabaku no Ga.